Olá, eu sou o Dr. Eben Alexander, um ex-neurocirurgião. Minha vivência aconteceu em novembro de 2008. Desde então, passei mais de 15 anos tentando entender essa experiência e buscar uma compreensão mais aprofundada como cientista. De fato, existe um relatório médico em meus arquivos que foi publicado em setembro, o qual ajuda significativamente a fortalecer a minha narrativa. Esse relatório foi elaborado por 3 médicos que não fizeram parte do meu tratamento, mas que ficaram totalmente intrigados com a minha recuperação. No artigo, eles ressaltam 2 pontos principais. O primeiro é que houve uma infecção global e total no meu cérebro. Nenhuma parte do neocórtex permaneceu preservada. Isso basicamente indica que meu cérebro não teria capacidade para gerar um sonho ou uma alucinação. E ainda assim, o que vivi foi a sequência de eventos mais intensa, detalhada, memorável e transformadora, uma experiência que alterou completamente a minha vida. Isso tudo aconteceu enquanto meu cérebro estava claramente fora de funcionamento. A outra lição essencial desse relatório de caso é a necessidade de explicar a minha recuperação. Quando os revisores analisaram o documento, comentaram: "Isso é inconcebível. Não existem indivíduos tão severamente afetados por meningite bacteriana que consigam se recuperar completamente." Os 3 médicos que redigiram o relatório afirmaram: "É devido a uma experiência de quase morte." Gostaria de relatar como foi essa experiência e por que a comunidade de neurociência se interessa tanto pela minha narrativa. Um ponto essencial da minha trajetória foi a amnésia. Eu passei por essa experiência de quase morte sem recordar nada sobre a Terra. Sentia-me como uma tela em branco. Tudo começou com o que denomino uma visão de olho de minhoca. Um domínio muito rudimentar, primitivo e sem respostas. Então apareceu uma luz branca que girava lentamente, acompanhada de uma melodia harmoniosa, enquanto delicados filamentos prateados e dourados se dispersavam nas bordas. À medida que girava e se aproximava de mim, ela se abriu como um rasgo, revelando um vale de entrada radiante extraordinariamente real. Aqui, gostaria de ressaltar algo crucial. Para aqueles que pensam que uma experiência de quase morte é imprecisa, fantasiosa ou confusa, este mundo, o mundo físico, é que se assemelha a algo impreciso e nebuloso em comparação com aquela realidade. Lá tudo era claro, límpido e simplesmente magnífico, além de qualquer capacidade de descrição. Eu era apenas uma gota de consciência pousada sobre a asa de uma borboleta. E ao meu redor, milhares de outras borboletas circulavam em espiral, criando extensos e harmônicos padrões. Estávamos em cima de um campo impressionantemente verde e fértil, cercado por uma floresta rica em vida. Havia cachoeiras e lagoas de um azul cristalino. Milhares de criaturas dançavam nesse campo, expressando uma alegria e festividade extraordinárias. Lembro-me nitidamente de cães pulando, crianças se divertindo, e toda essa celebração era sustentada por esferas luminosas que flutuavam acima. Seres espirituais puros que, ao retornar a este mundo, eu chamei de essências angelicais. Essas essências angelicais que pairavam ao redor emitiram canções, hinos e louvores que ressoavam vibrantes em minha consciência. Era um lar espiritual de acolhimento profundo. Além disso, sobre aquele vale do portal não estava sozinho. Havia uma jovem. Ela nunca pronunciou uma palavra e nunca foi necessário. Suas verdades emocionais estavam conectadas diretamente à minha mente, em uma espécie de união mental, enquanto ela compartilhava uma mensagem que acredito ter sido o propósito principal da minha volta a este mundo. Você é amado e valorizado eternamente. Não há motivos para temer. Você é cuidado com plenitude e não pode errar. Eu estava em um domínio de amor tão puro que o caminho mais autêntico e verdadeiro era aquele fundamentado na bondade amorosa, compaixão, misericórdia, aceitação quando necessário e perdão. E isso é o que ela quis expressar ao dizer que você não pode errar, pois essa é a essência que transforma tantas pessoas que vivenciam experiências de quase morte. Elas retornam a este mundo com um amor renovado, mais espirituais e muitas vezes menos ligadas a religiões.
Porque, infelizmente, em algumas ocasiões, as religiões tendem a nos dividir, fazendo-nos perder de vista que, no fundo, estamos todos juntos nesta jornada, realmente ligados por essas forças de amor. O que ocorreu é que aquele Vale do Portal não era um destino final, mas apenas um passo em direção a algo ainda mais grandioso. O que se seguiu na minha experiência foi que aqueles seres angelicais abriram um novo portal e, então, tudo se desmoronou em uma esfera intricada e elevada. Nesse momento, encontrei-me no que denomino núcleo. O núcleo é o espaço onde todas as dualidades e paradoxos se resolvem inteiramente. Foi ali que percebi que minha própria consciência tinha sua raiz naquela força divina e amorosa de Deus e que nunca estivemos separados dele. Ao adentrar aquele reino central, me foi dito: você não veio para ficar. Você retornará, mas vamos ensinar-lhe muitas coisas. E realmente, muitas lições foram apresentadas. É exatamente sobre isso que tenho refletido e compartilhado nos últimos 15 anos, desde o meu coma. O aspecto interessante para esta conversa é que eu retornava de forma involuntária, caindo novamente naquela visão semelhante a um olho de minhoca. E foi ao recordar as notas da melodia, ao reproduzir essa melodia em minha mente, que eu conseguia reativar o portal de luz. Para mim, essa foi uma experiência maravilhosa. E as pessoas frequentemente perguntam: e quanto àquela música, você consegue lembrar dela agora? Poderia cantá-la para nós? Mas é relevante lembrar que naquele reino, você não escuta apenas com os ouvidos. Isso vai além das ondas sonoras que tocam o tímpano. De modo semelhante, somos capazes de perceber muito além do que os olhos conseguem ver. O conhecimento chega até você por meio da identificação direta. De qualquer forma, eu frequentemente retornava àquela percepção semelhante à de uma minhoca e, ao recordar as notas musicais, conseguia ressuscitar a melodia. Realizei essa jornada diversas vezes e obtive várias lições ao longo do trajeto. De muitas formas, o próprio meio se tornava a mensagem. O simples fato de que eu conseguia navegar por diferentes estados de consciência já me proporcionava grande aprendizado sobre a esfera espiritual. A consciência em si e seus aspectos que vão muito além das limitações impostas pelo cérebro. Como neurocientista, compreendi que o cérebro não gera a consciência. Ele atua como um receptor ou um filtro. É por isso que a morte do cérebro e do corpo não sinaliza o término da consciência. Na realidade, significa uma ampliação e um desenvolvimento da consciência ao nos libertarmos das restrições do cérebro e do corpo. Por essa razão, essa jornada se revela uma verdadeira aventura e não algo a ser temido, especialmente para aqueles que se perguntam: bem, não aprecio esta vida, não gosto deste mundo físico, por que não posso simplesmente permanecer para sempre naquele reino celestial? E a resposta é que temos responsabilidades a cumprir como almas neste plano. O propósito não é passar a eternidade nesse reino celestial. Quero dizer que a perfeição infinita não promove o crescimento. Houve um instante, sem dúvida, em que a melodia deixou de ressoar. Ela já não trazia à tona aquele esplêndido portal de luz. Dizer que eu fiquei desapontado naquela hora seria uma subavaliação, mas também estava ciente de que poderia contar com apoio, que estaria seguro. Essa confiança me acompanhou sempre que estive no núcleo, a convicção de que era intensamente amado e valorizado. Essa realidade fazia parte do meu conhecimento. Contudo, agora retornava àquela fase inicial mais obscura, a visão estreita. Mesmo assim, experimentava uma bela e aconchegante energia de tranquilidade, como se estivesse em um lar espiritual, irradiada por aqueles seres que estavam ao meu redor. Quando regressei a este mundo semanas depois, chamei tudo isso de o poder da oração. Passei toda essa experiência em um estado de esquecimento, como se estivesse envolto em um pequeno manto de conforto, acreditando que tanto fazia ficar ou ir embora, como se nada tivesse real significância. Mas agora, eu percebia que tudo tinha importância, e isso foi a coisa mais desafiadora que já enfrentei na vida, esforçar-me para retornar a este mundo. Quando comecei a despertar naquela cama da UTI,
Eu disse, agradeço. Não recordo muito do que ocorreu nas primeiras 36 horas, porque todos pensavam que eu iria falecer e nunca iria voltar. Então, viram meu retorno e se perguntavam, como isso vai acontecer? E disseram que, em questão de minutos, eu já estava sentado na cama, observando cada pessoa ao meu redor e dizendo, não se preocupem. Passei os últimos 15 anos, após meu estado de coma, colaborando com pesquisadores de diversas partes do mundo para obter um entendimento mais aprofundado sobre essa temática. O que posso afirmar agora é que estamos presenciando uma autêntica revolução dentro da comunidade científica. Essa revolução não só acolhe a veracidade das experiências de quase morte, mas também um considerável conjunto de provas que valida fenômenos como experiências de morte compartilhadas, telepatia e percepção remota. Todas essas manifestações integram um modelo muito mais amplo da consciência. De fato, estamos vivendo um período extremamente entusiasmante. Os aspectos da consciência, iniciando seus próprios processos de cura e transformação, assim como muitos outros já têm feito através dessas práticas. Um dos maiores presentes é reconhecer o poder que possuímos de trazer plenitude e cura para nossas próprias vidas.